E nesse vídeo vamos falar sobre a Strategy, a empresa do Michael Saylor que detém quase 650 mil bitcoins. Basicamente eles são uma holding de bitcoin que oferecem produtos no mercado financeiro que paga dividendos. E nesse vídeo vamos falar sobre a saída da Strategy de alguns índices, o que pode causar um grande colapso, não só para o Bitcoin, mas para o preço da ação da Strategy, tá? Ainda não saiu, tá? Então, quais os impactos disso, não só para a ação da Strategy, mas também para o preço do Bitcoin? Eu evitei falar bastante sobre a Strategy porque eu não entendia muito bem como funciona esses produtos, tá? E chegava até a criticar alguns momentos lá no X. E sempre falei o fato de isso que eles estarem fazendo trazer um risco para a volatilidade do Bitcoin, né? Mas tudo como é novo, tá? Também oferece medo e descrença e possibilidade de estresse de mercado. Antes de a gente falar, né, sobre esses produtos que a Strategy oferece, quero falar sobre a possibilidade de saída da Strategy do índice MSCI e falar também da resposta que o Saylor deu em relação a isso. Então temos aqui, né, altamente provável que a MSCI, que é um índice, exclua a empresa da reserva de ativos digitais, o que trará grande pressão para empresas relacionadas. Então empresas, elas dependem, né, de como esses índices eles falam, né, sobre determinada empresa ou como a empresa está em relação ao seu balanço, lucro e etc. E eles tirarem, né, a Strategy do índice, isso faz pressão para ETFs desse índice e grandes fundos tirarem, né, a ação da empresa do seu balanço, o que na verdade faria, né, a Strategy perder capitalização de mercado, perder cada vez mais possibilidade de se capitalizar para fazer o seu principal negócio, que é comprar mais Bitcoin e oferecer um determinado produto financeiro, que a gente vai comentar sobre isso. Mas o que esse índice fala, né? Primeiro vamos dar uma olhada nesta parte aqui. Em outubro, o MSCI anunciou que estava buscando opiniões da comunidade de investidores sobre se deveria excluir, né? Deveria excluir, eles ainda não excluíram. Eles estão cogitando essa possibilidade de excluir o índice, de excluir do índice das empresas, né, de reserva de ativos digitais. Então isso não afeta só a Strategy, isso vai afetar empresas como acho que é Bitmain, que compra Ethereum, né, enfim, mas empresas de reserva de ativos digitais cujos ativos em criptomoedas representam mais de 50% do balanço patrimonial. Como a Strategy ela tem praticamente o caixa completo em Bitcoin, mas se a empresa tiver mais do que 50% do balanço patrimonial, eles pretendem excluir do índice. Ou seja, esse índice destacou que alguns feedbacks consideram que as empresas apresentam características semelhantes a fundos de investimento, que atualmente não são elegíveis para inclusão no índice. Então, se a Strategy, né, ela for considerada como um fundo, ela será totalmente excluída. E o que vem a seguir, né? O período da consulta vai até 31 de dezembro. Então temos aí até o final desse ano para esse burburinho continuar no mercado, né? Então você tem aí, ó, o período de consulta vai até 31 de dezembro e a decisão final será anunciada em 15 de janeiro. Então a consulta é até 31 de dezembro e eles vão anunciar isso em 15 de janeiro do próximo ano, com quaisquer mudanças resultantes entrando em vigor em fevereiro. Então é importante que a Strategy ela esteja já preparada para isso. E eu acredito que de fato, né, isso vai acontecer porque esses produtos que a Strategy está oferecendo, isso está incomodando, né, quem se capitaliza pelo mercado financeiro. E eu quero falar sobre um produto que a Strategy lançou que eu acho que depois desse ponto é que passou a realmente incomodar o sistema, tá? Então, minha opinião sobre isso aqui é que a Strategy, ela não é um fundo, ela basicamente está comprando Bitcoin e oferecendo um produto a partir disso. Então é uma empresa, né? Nada melhor do que a própria resposta aqui do Saylor em relação à saída da Strategy do índice, né? Eu coloquei em português aqui para a gente entender melhor. Resposta ao índice de MSCI. A Strategy não é um fundo, nenhuma trust, nenhum holding
Somos uma empresa operacional de capital aberto, com negócio de software de 500 milhões e uma estratégia de tesouraria única que utiliza Bitcoin de capital produto. Entenda, eles utilizam Bitcoin como capital produto. Então eles pegam esse Bitcoin, trabalham esse Bitcoin e oferecem produtos. Mas eu quero, além desses que ele vai citar, eu quero destacar um produto em específico, tá? E eu acho que ele até destaca aqui. A gente vai olhar direitinho cada um desses produtos e ver como funciona, tá? Só esse ano concluímos 5 ofertas públicas de título de crédito distribuídos, né? STRK, STRF, STRD, STRC. É esse produto aqui que eu quero destacar para vocês. Já já eu vou falar sobre eles. E também o STRE, né, representando mais de 7 bilhões de valor nacional. Então, veja, com esses produtos que ele ofereceu, ele conseguiu arrecadar 7 bilhões, né, de dólares. Só que esses produtos, eles são, logicamente, baseados em pagar dividendo. Quando eu vou falar sobre ele já já. Também lançamos o STRC, que é esse produto que eu quero falar aqui. Um instrumento revolucionário de crédito lastreado em Bitcoin que oferece rendimento mensal variável em dólar para investidores institucionais de varejo. E eu acho que é este produto aqui que começou a incomodar, tá? Eu vou falar para vocês o meu ponto do porquê isso está acontecendo. Vamos aqui na Strategy, vamos dar uma olhada nesses produtos, tá? A gente consegue ver que a Strategy, o preço, né, da ação, ela está caindo praticamente 50% em 3 meses, e um ano ela está caindo 57%, e isso é reflexo dos insiders, né, que já tinham conhecimento sobre isso. E provavelmente, minha opinião é que eles vão sair, tá, desse índice. Bom, o mercado já está precificando tudo isso para hoje, né, do que pode acontecer depois. Mas o buraco é bem mais embaixo, né, do que a gente imagina. Enfim, vamos só dar uma olhada nesses produtos aqui. A gente tem o STRD, que oferece um dividendo, né? Se eu não me engano, esse dividendo é fixo de 10%, mas se a gente olhar aqui o preço desse produto, veja que o preço dele ele só cai, né? No final das contas, o que a Strategy está fazendo aqui é diluir, né, essa ação, né, pagando dividendo e comprando mais Bitcoin. Se a gente olhar esse outro produto aqui, ó, STRK, está com drawdown também, paga um dividendo de 8%, e no final ele termina com K, né? Vamos também olhar o preço desse produto e também tá com drawdown, né? Então a gente consegue ver que o preço desse negócio aqui tá com a queda de 40%, e eu vou deixar esse STRC por último, tá? Que é o mais importante nesse momento. STRF, deixa eu colocar aqui, TRF. Também com uma baita queda, né? Até segurou um pouquinho, mas depois caiu. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre esse RTRC. E veja uma coisa interessante. Nos últimos 3 meses ele está com uma baixa de 1%. No último ano, 6%, né, de lucro. Ele tem aqui um volume, né, de 200 milhões. A capitalização do mercado é 2,8, ou seja, 2 bilhões. Esses outros também, ó, STRK 1 bilhão, STRD quase 1 bilhão, STRF 1,2 bilhões. E esse produto aqui ele tá com 2,1 bilhão de dólares em valor de mercado. E por que ele tá com esse valor de mercado tão alto e ele tá com a variação tão pequena, né? E ele paga um dividendo de 10%. Assim como o Saylor falou aqui no próprio Twitter, né? Basicamente esse instrumento é um crédito lastreado em Bitcoin. E eu coloquei aqui no Google só para a gente entender as características principais do STRC, né? Ele é uma ação preferencial perpétua, né? Ela tem uma taxa variável, né, de dividendos e pode ser ajustada mensalmente pela Strategy para manter o preço da ação. Preste atenção nisso aqui, ó. O preço da ação próximo ao seu valor nominal de 100 dólares. O que significa isso? Significa que a Strategy ela pode recomprar essas ações para que ela fique ali com preço próximo de 100 dólares, não tendo tanta variação, o que seria basicamente um valor ali lastreado, é como se fosse um valor fixo, mas que paga 10% ao ano. O problema disso é o seguinte: você tem um produto, praticamente $1, que você paga 10% ao ano de rendimento de dividendos, em um cenário em que você tem uma redução na taxa de juros. Antes você tinha a taxa de juros de 4,5% e o Fed agora ele passa a reduzir a taxa de juros, o que vai atrair mais capital para essa ação aqui da Strategy.
que é esse STRC, que paga praticamente de 10 a 11% de rendimento ao ano, num cenário de taxa de juros zero. Por isso que está fazendo tanto a Strategy, ela começou a arrecadar tanto capital para esse produto. E isso passou a incomodar, né, os sistemas de fundo, né? Ou seja, oxente, você tem um produto que paga 10% ao ano, sendo que agora a gente não consegue nem pagar mais 3%. Se a gente colocar aqui no TradingView, a gente consegue ver essa variação do STRC, né? STRC da Strategy. Você consegue observar que ela tem essa variação, né, entre 100 e entre 90. Porém, quando ela cai rapidamente aqui, ó, para a faixa de 90, ela tem uma recuperação, né? Ó, então isso traz para não só para a Strategy, mas também para bancos, né, que oferecem esse produto, corretoras, essa arbitragem. Então compra aqui, venda aqui, ou espera aqui, né, ou compra aqui com esse preço baixo e você espera ter 10% de rendimento. Então assim, é realmente um produto muito interessante, muito bacana, eu acho muito legal. Porém, tá, agora eu vou colocar meu ponto sobre isso, tá? Como que a Strategy vai pagar tanto dividendo, vai pagar essas ações, essas outras não, até esses produtos aqui, né, tava diluído, dilui, né, a ação para pagar dividendo, em quem compra, enfim, sabe os riscos, ou pensa em talvez converter no futuro isso na ação da Strategy. Mas o que eu sempre critiquei foi como que eles vão pagar esse dividendo de 10% se eles não vendem Bitcoin? Porque a ideia aqui é esse rendimento tá aqui vir de Bitcoin. Claro, existe uma coisa chamada taxa de funding. Se você aposta lá no mercado futuro, então, por exemplo, você quer apostar na alta do Bitcoin, você paga uma taxa de funding. E é como se fosse isso que a Strategy ela tá fazendo. Olha, não, tu me dá aí dólar e para eu investir aqui em Bitcoin, me alavancar em Bitcoin, eu te pago esse rendimento. Só que no final das contas esse rendimento era para vir de Bitcoin. Se a gente olhar o mercado futuro, o sentimento, nesse momento a gente tem quase 2,5 apostadores de alta no Bitcoin contra apostadores de baixa. A quantidade de alavancagem diminuiu bastante, tá? De contratos abertos aqui no Open Interest, isso é menos mal. O que fez o preço dar uma estabilizada no preço, tá? Não cai tanto como vinha caindo antes. E a gente também consegue ver esses níveis de alavancagem. E a gente vê que, lembra que antes era tanto margem aqui abaixo. Nesse momento, se a gente até colocar 3 dias, a gente não vê nem tanta alavancagem assim, né? A gente não tem tanta margem aqui de liquidação. É tanto que o preço ele começou a liquidar aqui, né? Rapidamente, aí subia rapidamente, justamente para pegar aqui esses pontos, né? Aqui onde tinha dinheiro. E eu acho que ele pode, né, pegar esse valorzinho aqui embaixo rapidamente e voltar, né? Geralmente isso aqui é uma armadilha, tá? Ele passa aqui acumulando até o pessoal ir colocando margem, ó, ver como vai aumentando, tá vendo? Ó, aqui antes era 73 milhões, aqui já passa a ter 90 milhões. Então o preço ele fica lateral até o pessoal acumular mais aqui e depois o preço simplesmente liquida, né? Essa margem aqui embaixo. Tá melhor nesse momento, as alavancagens diminuíram muito, né? Mas não duvido para você, tá? Até o dia 15 de janeiro, a gente pode ver o preço continuar caindo, né? Caso essas alavancagens continuem aqui apostando em alta. Eu queria falar para vocês era sobre um sentimento, tá? Esse indicador aqui eu já mostrei para você no último vídeo, que vai completar 2 anos que ele não marca extremo medo. E esse indicador ele leva em conta a alavancagem, tanto que se a gente olhar, como eu mostrei para vocês aqui, essas alavancagens, diminuiu muito. O que fez esse índice de medo e ganância, ele finalmente entrar em extremo medo. Se a gente colocar aqui em Wall, que é tudo, né? A gente consegue observar que a última vez que ele entrou em extremo medo foi em agosto de 2026. Isso realmente é muito bom, tá? Em meio ao auge do inverno cripto de 2022, nosso preço médio de compra era 30 mil dólares. Enquanto o Bitcoin estava sendo negociado quase 50% abaixo disso, a 16 mil. O que fizemos? Compramos mais. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, lembrar vocês se você estava nesse momento quando o Bitcoin caiu nesse preço. A Strategy comprou, mas sabe o que aconteceu? A FTX falava que estava comprando o mercado cripto.
estava comprando moedas, Bitcoin e essas outras coisas. No final das contas, eles não estavam comprando. Eles estavam dizendo que estavam comprando e nem tinham Bitcoin em caixa. É tanto que eles faliram por causa disso. A dúvida que eu coloco para vocês é: eles vão realmente tancar a baixa se a baixa acontecer? Em meio a tanta dívida nesse momento? Falta também falar sobre o débito que eles têm aqui, né? A gente consegue ver, além dessas ações aqui, eles também têm outros débitos, que é um débito de 8 bilhões. E eles precisam pagar a primeira no valor de 1 bilhão lá em 2027. Então, isso pode... Eu acho que eles têm condições de bancar isso aqui fácil, tá? Estão pagando uma taxa de juros muito baixa para isso, se eu não me engano é quase 0%. Aqui, tá vendo? Ó, o preço médio que eles pagam aqui é 0,4% ao ano. Ou seja, eles estão pagando nessa dívida de 1 bilhão de 0,6%. Então, muito tranquilo até 2027, tá? O problema que eu falo para vocês maior é essas ações aqui e essa ação STRC, porque eles precisam aqui recomprar justamente para manter o preço próximo de 100 mil, justamente para se capitalizar a partir dessa arbitragem. Eu acho muito interessante, muito bacana, porque se eles recompram essa ação aqui abaixo e o preço retorna para cá, que pode fazer as pessoas voltarem a acreditar, né, nisso aqui, e eles passam a revender de novo isso aqui. Ou seja, eles ganham muito com esse tipo de arbitragem, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.